Eu devo estar falando grego. Quantas vezes eu precisar repetir? Parece que você não me escuta. Quantas vezes você já pensou isso quando estava falando com o seu filho? Quantas vezes você já sentiu que a sua criança não escuta o que você está dizendo, que você precisa repetir várias e várias vezes, infinitamente, e parece que a comunicação não está fluindo? Pois nesse vídeo eu vou te ensinar como se comunicar com o seu filho de uma forma eficiente e efetiva. Vem comigo! Muitas vezes nós estamos conversando com a criança e realmente ela não está nos ouvindo, ou a nossa comunicação não está apta para o entendimento dela. Nós precisamos entender algumas coisas para que a nossa comunicação com a nossa criança e o nosso filho seja realmente eficaz, para que ele entenda e compreenda tudo que eu disse para ele e realmente tenha um engajamento na ordem ou na mudança do comportamento que eu estou propondo. A criança, no seu desenvolvimento, esse processamento de interpretar a situação do que eu estou ouvindo, entender o que essa pessoa quer dizer, está em desenvolvimento. E eu preciso proporcionar um ambiente, uma situação que facilite essa comunicação. Por isso que muitas vezes eu falo e parece que a criança não está me ouvindo, mas é porque ela não compreende o que eu estou dizendo. Então eu preciso tornar essa comunicação o mais clara possível. Para isso, eu preciso executar algumas etapas que facilitam no processo dessa comunicação. A primeira coisa que eu preciso fazer é transformar esse ambiente em um ambiente tranquilo. Você já parou para pensar quando você chega num ambiente que tem bastante estímulos visuais, auditivos, se realmente você consegue prestar atenção naquela pessoa que está falando? Nós adultos temos dificuldade em prestar atenção nas coisas que estão ao nosso redor e ao mesmo tempo nas pessoas que estão conversando com a gente. Imagina uma criança que está em processo de desenvolvimento. Então é necessário eu transformar esse ambiente em um ambiente tranquilo. Então se eu estou numa festa, numa confraternização, ou eu estou na minha casa e está com a televisão ligado, com o som ligado, eu preciso mudar esse ambiente para que essa criança possa realmente ouvir o que eu tenho a dizer. Então leve essa criança para um ambiente tranquilo, sem tantos estímulos visuais, sem tantos estímulos auditivos, para que ela realmente consiga prestar atenção no que você está dizendo. Depois eu preciso transformar esse ambiente em um ambiente seguro. E quando a gente se sente seguro, a gente consegue se comunicar muito mais com as pessoas. A gente não pensa tanto no que eu vou dizer, se isso vai me trazer uma punição, um castigo ou uma consequência muito ruim. Então eu consigo prestar atenção no que o outro está dizendo, mas eu também consigo me comunicar de uma forma mais tranquila. Então, proporcionar um ambiente seguro é extremamente importante para que a sua criança se comunique com você de uma forma clara e também de uma forma sincera. A gente espera que nossos filhos tenham condições de falar para a gente como estão se sentindo, de explicar por que eles chegaram àquele determinado comportamento, qual era a intenção deles, qual era o desejo, o que realmente aconteceu naquela cena. Muitas vezes a gente interpreta o que aconteceu, mas a gente não escuta da criança a explicação disso. E para transformar um ambiente em um ambiente seguro, essa criança precisa ter segurança de que pode te dizer o que aconteceu e que você irá ouvir o que ela está dizendo. Para isso, para transformar esse ambiente seguro e ela sentir que pode dizer as coisas do que está acontecendo e explicar as motivações dela para você, é necessário que ela se sinta ouvida. E para se sentir ouvido, a gente precisa de olho no olho. Uma vez eu fui para uma consulta médica e o médico em nenhum momento ele olhou para mim. Ele ficou o tempo inteiro ali no computador, digitando, e eu disse para ele como eu estava me sentindo. Ele em nenhum momento fez um contato visual, perguntou para mim como que era ou repetiu como ele entendeu a minha explicação e simplesmente pegou o bloquinho de receita dele, fez o receituário e disse: tome isso
em tantos comprimidos, por tanto tempo, em tais horas que você vai melhorar. Eu saí de lá com a sensação de que ele não tinha me ouvido. Parece que aquela prescrição médica já estava pronta mesmo antes de eu chegar e que ele não ouviu realmente as minhas queixas. E muito dessa sensação é porque eu não tive um contato visual com ele. Ele não expressou em nenhum momento um gesto que estaria me ouvindo. Quantas vezes o nosso filho vem nos aborda para fazer uma queixa ou para solicitar uma explicação e nós não paramos o que estamos fazendo para lhe dar a atenção? E lhe dar atenção, voltar a atenção para alguém, depende de um contato visual, depende de um olho no olho. Muitas vezes a gente também fala com a criança lá de cima. Eu não paro abaixo, na altura dela, ou me sento para que eu possa ouvi-la e ter esse contato visual horizontalmente. Quando eu me coloco na mesma altura que essa criança e faço esse contato visual horizontalmente, eu mostro para ela que eu não estou ali para lhe julgar, para lhe apontar. Eu estou ali para lhe ouvir. E eu quero ouvir o que realmente ela tem a me dizer. E aí, quando eu escuto realmente ela, toda a minha comunicação muda. Porque quando eu me sinto ouvida, eu também quero ouvir. Quando eu sinto que a pessoa está realmente interessada em entender o que eu estou sentindo, em entender as minhas motivações, eu realmente escuto o que ela diz também. Por exemplo, quando esse médico me passa uma informação através de uma receita, mas ele nem ao menos mostrou para mim que realmente estava me ouvindo, o meu engajamento nesse tratamento é muito menor do que quando o médico olha para mim, faz esse contato visual, conversa comigo, mostra que realmente entendeu os meus sentimentos e explica o porquê ele está me trazendo essa receita. Você vai tomar tal medicação porque vai tratar tal sintomas, esse medicamento vai trazer a causa, vai tratar essa causa, e aí eu entendo por que eu preciso modificar determinados comportamentos, por que eu preciso incluir outros comportamentos, e eu realmente me engajo nesse tratamento com maior eficiência. Então eu preciso de uma escuta ativa diante de um contato visual. E essa escuta ativa é muito importante, porque eu preciso realmente ouvir as palavras dessa criança. Às vezes é necessário eu me lembrar como que eu era naquela idade. Será que em algum momento eu passei por alguma situação parecida com essa criança? Será que em algum momento eu me senti de alguma forma próxima ao que ela está sentindo também? E aí eu posso fazer essa conexão através da empatia, porque eu volto lá atrás e mostro para ela que eu realmente entendo o que ela está dizendo. Às vezes eu posso até usar exemplos de como eu me sentia naquele momento, naquela mesma fase de desenvolvimento em que ela estava, que eu vivi uma situação parecida com ela e que eu agi de tal ou de determinada forma e que hoje você pode propor para ela agir da forma que você acha que é melhor para aquele momento. Então, quando eu digo para a criança que eu já passei por uma situação dessa, isso te torna muito melhor a comunicação. Isso faz com que haja uma conexão com o seu ouvinte, com o seu filho. Mostra para ele que você realmente está ouvindo o que ele está dizendo. E nossa, as crianças amam histórias de nós quando crianças. Uma vez, meus filhos estavam brincando com o rádio do carro e com os botões e eleva o volume, abaixa o volume. E naquela brincadeira, o botão do volume saiu. E eles perderam esse botão do carro. Eles ficaram extremamente chateados e extremamente frustrados com aquela ideia de que talvez o pai, quando soubesse do botão que sumiu, ele fosse ficar muito triste, muito chateado com eles. E isso fosse essa situação de que eles fossem decepcionar o pai com relação ao botão perdido.
Então, para mostrar para eles o quanto eu estava entendendo aquela situação, eu mostrei para eles que eu também já tinha feito várias coisas na minha infância que eu achava que ia trazer essa decepção ao outro, que eu também já tinha tido comportamentos que causaram um dano a algum objeto e que eu achava que eu ia decepcionar os meus pais e que isso fazia parte, que a gente precisava tentar corrigir aquilo, pedir desculpas pela situação, tentar não fazer aquele mesmo comportamento novamente, mas que eu podia lidar com esse sentimento. Então, quando eu mostro para eles que eu já passei por uma situação dessa parecida, eu estabeleço uma conexão. Eles param e pensam assim: nossa, minha mãe realmente sabe como eu estou me sentindo. E isso facilita muito, porque se ela já passou por esse sentimento e ela está dizendo que tudo bem, que as coisas vão se acertar, que eu posso corrigir, que esse sentimento de frustração vai passar, eu entendo que eu também posso suportar isso. E eles vão ter várias situações que provocam vários sentimentos de raiva, tristeza, angústia, alegria, e mostrar que a gente já passou por esses momentos e tem possibilidades de agir que trazem um bem-estar futuramente, e isso acalma muito a angústia que eles estão passando. Então é necessário eu ouvir atentamente e eu demonstrar isso de forma clara, que eu realmente estou entendendo o que eles estão dizendo. Às vezes, parafrasear nossos filhos também funciona. É quando a gente repete para eles uma frase em que eles nos disseram da forma que a gente entendeu. Então a gente pode dizer: então eu tô entendendo que você agiu dessa forma porque o seu irmão agiu daquela determinada forma e isso te causou um sentimento que trouxe essa reação. Então, eu transcrever a fala que eles tiveram de uma forma que eu entendi e perguntar para eles se é isso, se eu entendi da forma correta, ajuda bastante. E o contrário também é importante. Quando eu estou explicando algo para eles, explicando uma regra, tornando essa regra mais clara, eu preciso perguntar para eles se eles estão compreendendo. Então eu pergunto para eles, repete para mim, o que você entendeu de toda essa regra? E eles vão repetir do jeitinho deles o que eles compreenderam. E aí você vai ter certeza se eles realmente entenderam o que você quis dizer ou se não. Então, recapitulando, eu preciso de um ambiente tranquilo, eu preciso de um ambiente seguro, eu preciso de um olho no olho, eu preciso de uma escuta ativa. E aí? É só isso? Não, eu preciso repetir. Mas quantas vezes eu preciso repetir a mesma informação para o meu filho? Quantas vezes forem necessárias? Até que ele internalize essa informação e você não precise mais repetir. Então, a cada dia que ele não executa um comportamento que eu desejo que ele internalize, eu preciso repetir. Eu preciso explicar novamente, eu preciso dar novos argumentos e eu preciso mostrar para ele o quanto esse comportamento tem melhores benefícios para ele. Porque ele precisa de tempo para absorver essa informação. Então eu preciso repetir e repetir várias vezes e fazer com que ele também repita para mim a forma que ele está entendendo. Nem sempre a criança fala o que eu estou imaginando. Uma vez eu ouvi um exemplo de um professor que me marcou bastante. Ele disse assim: estavam todos na mesa de jantar e um menino, por volta de uns 8 anos de idade, perguntou para sua mãe: mãe, o que é virgem? E aí toda a mesa, a família reunida, ficou em silêncio, aguardando a resposta da mãe tão esperada. E aí ficou aquele clima de tensão, o que eu digo, o que eu não digo, e alguém interrompeu o silêncio e perguntou: por que você está fazendo essa pergunta? Porque está escrito aqui, ó, azeite virgem. Então, nem sempre o que eu estou ouvindo da minha criança é o que ele quer dizer. Então, às vezes eu estou esperando que ele esteja me perguntando algo muito maior do que realmente ele está. Então, eu preciso realmente falar para ele: o que você quer dizer com isso? Será que eu estou realmente entendendo o que você está me dizendo? Eu entendi isso. É isso que você quis me dizer?
Então, essa comunicação precisa ser realmente clara e ativa. Eu preciso realmente escutar o que ele está me dizendo e não supor o que ele está me dizendo. Porque muitas vezes eu estou naquela, né, atarefada, lavando uma louça, aí a criança vem me falar algo e eu suponho que ela quis dizer isso. Então, isso não é uma comunicação eficiente. Essa comunicação possivelmente vai trazer grandes falhas. Eu preciso ouvir atentamente o que o meu filho quer dizer. Eu preciso passar para ele a informação que eu entendi para conferir se essa informação está ok. Eu preciso pedir para que ele repita as informações que eu dei para saber se realmente ele entendeu as informações que eu passei para ele, e aí sim garantir que essa comunicação tenha real eficiência. E aí algumas mães me perguntam como eu respondo algumas perguntas para essa criança. O que eu digo a ela em algumas circunstâncias quando eu não sei o que responder? Ou o que eu falo para ela de conforto quando eu também não tenho uma resposta para isso? Então eu preciso ser clara, eu preciso ser sincera e eu preciso dar ouvidos. Então, se a sua criança te traz uma pergunta ou te expõe uma situação que você não sabe o que responder, você pode dizer a ela: eu não sei, vou pesquisar, vou conversar com outras pessoas, vou buscar essa informação para te trazer uma resposta. Em casos de uma pergunta capciosa, por exemplo, como desse menino do jantar em relação ao que é virgem, a gente pergunta para a criança o que você quis dizer com isso. Às vezes a criança traz uma pergunta de uma comunicação já não bem estabelecida com outras pessoas. Às vezes ela na escola ouviu um colega falando sobre algo, às vezes ela ouviu uma conversa de adultos e ela fantasiou alguma coisa. Então é necessário eu questionar a minha criança. O que você quer dizer com isso? O que você realmente está querendo saber? Explica melhor, de uma outra forma, o que aconteceu com aquela discussão que você teve com o seu irmão. Me fala por que você reagiu dessa forma e não de outra. O que aconteceu nesse contexto? Eles sempre têm uma motivação, uma explicação, um contexto coerente para o comportamento deles, mas é necessário que eu queira ouvir e que eu queira compreender o que está acontecendo. E aí sim me comunicar com ele de forma que seja realmente eficiente e eficaz. Eu preciso entrar nesse mundinho deles. E muitas vezes esse mundinho é muito mais lúdico e muito mais colorido e muito mais fantasioso do que eu me recordo da minha infância. Então eu preciso entrar nesse mundinho e eu entro através dessa escuta ativa. Eu não preciso ser uma pedagoga formada ou uma psicóloga para conseguir trabalhar esse lúdico com a minha criança. É só eu entrar nesse mundinho dela, estar disposto a ouvir, a conversar com ela e expor os meus pensamentos de uma forma clara, garantindo que ela realmente está me ouvindo. Então eu posso usar as brincadeiras, eu posso usar exemplos, eu posso usar histórias que eu ouvi para tentar mostrar para ela e explicar de uma forma que ela consiga compreender o que eu estou querendo mostrar, o que eu estou querendo ensinar a ela. Mas para isso eu preciso ouvi-la, eu preciso saber se ela realmente me entendeu. E aí com isso, além de repetir e fazer com que essas informações fiquem internalizadas, eu valido os sentimentos dele. Então isso faz com que o meu relacionamento com o meu filho fique ainda mais estreito, mais íntimo e tenha uma base de confiança para que nosso relacionamento fique cada vez melhor. Então, relembrando, os passos importantes para uma comunicação eficiente com o seu filho é ambiente tranquilo, sem tantos estímulos ao redor, um ambiente seguro, onde ele entenda que ele pode falar, ele não vai ser julgado, mas ele vai ser escutado, uma atenção e uma escuta ativa do que ele está dizendo,
Use exemplos das suas próprias histórias e das suas experiências. Passe para ele o que você entendeu. Peça para que ele repita o que ele entendeu da sua fala. E repita quantas vezes forem necessárias para que seja validado todo esse sentimento e esse conhecimento que ele está desenvolvendo. Trazer essa comunicação efetiva e eficiente é importantíssimo para numa relação de confiança. É importantíssimo para que ele realmente absorva o conhecimento e os ensinamentos que você está passando para ele. Caso contrário, essa comunicação vai estar falhada. Então, se eu espero que o meu filho se engaje nos ensinamentos que eu tenho para ele, se eu espero que o meu filho tenha confiança para falar comigo, eu preciso executar uma comunicação eficaz com ele. Eu preciso que ele realmente se sinta ouvido e que eu tenha certeza que o que eu estou dizendo está sendo interpretado da melhor forma por ele. E só assim eu construo uma comunicação eficiente e eficaz com ele. Então eu não preciso de uma grande formação lúdica para me comunicar com a minha criança. Eu preciso realmente estar disposto a ouvi-la, a compreendê-la, a me fazer compreensível, sem julgamento e transformar esse relacionamento em um relacionamento de confiança, ao ponto de que o que eu digo é certo que vai ser ouvido e entendido, e o que ela me diz é certo que vai ser ouvido e entendido por mim. Um relacionamento saudável entre pais e filhos é baseado numa comunicação eficiente entre eles. Segue essas dicas e depois me conta aqui embaixo o que mudou no seu relacionamento com o seu filho depois disso.